Bom dia, mãe. Bom dia, Ana. Olha como é que eu tô aqui hoje, gente? Ó. Tá frio aqui na Itália. Bom dia, Carmen. Bom dia, Aline. Que lindas, que lindos. Eu tô aproveitando essa dádiva aqui desse sol nas costas, porque tá frio aqui. Previsão de neve na próxima semana. E se nevar no período que eu estiver aqui com vocês, vocês vão ver a neve caindo aqui atrás. Como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Hoje eu vou falar uma questão. Eu queria fazer uma pergunta. Como que vai a intimidade de vocês com Deus? Como que vai a tua intimidade? Eu tava pensando assim, muitas pessoas vêm pra cá e fazem muitos pedidos. E às vezes eu fico pensando assim na divindade, né? Que às vezes a gente acessa só pra fazer pedido. Às vezes pessoas que eu nunca nem vi mandam mensagem pra mim: Blaíra, pode fazer isso pra mim? Pode repostar tal coisa pra mim? E daí eu fico olhando pra aquela pessoa e fico pensando aquela música da capoeira. Quem é você que acaba de chegar? Que eu nem sei de onde vem, quem é, o que faz a vida. E a pessoa faz um pedido. E às vezes a gente é realmente distante de Deus, da divindade, da criação, e a gente vai recorrer ao pedido. Esse dia eu tava lendo um post com uma foto de uma menina, e aí ela tinha morrido e ido pro inferno. E quando chegou no inferno, o diabo perguntou pra ela: como é que você tá? Ela olhou pra ele e falou: bem, graças a Deus. No inferno, gente. Bom dia, Vera. Bom dia, Moá. Então, assim, ó, a pergunta é: como que está a nossa intimidade? E você sabe que, às vezes, a gente olha o outro, né, falando em intimidade, e a gente não sabe que Deus, que a divindade, se a gente for pesquisar hoje, quando eu pesquisei na época, existia 72 nomes de Deus. 72 nomes de Deus. Eu achei um resumo de algo que eu tinha escrito há tempo atrás na minha agenda, e eu pensei, olha que interessante, né? E às vezes a gente vê pessoas, colegas, chamando de Jeová, de Já, de Dio, de Deus. Tem até outros nomes aqui, ó. Boré, Alá, Zambi, Cris, sabe? E a gente fica olhando o outro falando assim, e a gente às vezes julga o Deus do outro. Só que eu anotei aqui que o nome do Supremo Criador em outras religiões, tá? Que no hebraico significa, a tradução significa Jeová. Então, quando alguém fala assim, ah, Jeová, às vezes a gente olha e não entende que é Deus. Ou quando alguém fala Deus, a gente não entende que é Jeová. E quando alguém fala Já, a gente não entende que é Jeová e é Deus. Quando a gente fala Lá. Então, assim, às vezes a gente olha a pronúncia, o modo de falar do outro, e a gente não entende que é o mesmo Deus. E aí julga o outro. Então, assim, a gente não tem aquela intimidade com Deus, porque a gente não sabe que ele pode ser chamado de diversos nomes e é o mesmo Criador. Então, assim, ó, o que a gente pode fazer? E até no Antigo Testamento, né, nos salmos bíblicos, que é Já, Alá, Dio, Boré, até, e nesses Antigos Testamentos, eu até anotei aqui, ó, que apenas existe um nome de Deus em hebraico, porque a pergunta é: quantos nomes Deus tem? Em hebraico, ele é escrito apenas com umas letrinhas ali que eu não identifico, mas a tradução em português significa Jeová. A tradução em português de Deus significa Jeová. E por meio do profeta Isaías, Deus disse: eu sou Jeová. Então, qual é a nossa intimidade com Deus, com Jeová, com Já, com Alá, para entender quando o outro fala na língua dele,
a gente saber que é o mesmo Deus, que é o mesmo Criador, no caso, né? Porque aqui fala que aparece 7.000 vezes no manuscrito antigo da Bíblia o nome Jeová. Então, assim, ó, quão íntimo nós somos para saber que o Criador tem vários nomes, vários, 72 nomes, só que é um só, tá? Então, Blair, e o que isso tem a ver com os meus sonhos? Tudo. Porque às vezes a gente quer pedir algo para alguém que a gente não tem intimidade e que a gente não conhece. E que muitas vezes a gente nega. Muitas vezes a gente nega. Porque, se eu for falar de Deus, de Jeová, de Jah, de Alá, de Dio, o que vão pensar? E tem uma palavra aqui que eu anotei, tá? Que a palavra do Senhor é muito clara em diversos aspectos. E muitas vezes nem precisa de muita explicação. Muitas pessoas se dizem ser de alguma religião. Mas elas não conseguem assumir seus atos. Então, Blaíra, nunca nem me viu na rua, ou me vê na rua, me ignora, finge que não me vê, vem nas redes, não segue, não curte, não faz nada. É uma pessoa que não existe pra ti e ela vai lá e te pedir. Assim somos nós. Quantas glórias, a Vera que entrou agora, falou, Blaíra, é impossível não falar as glórias que eu tô tendo. Tive no 8º dia, ela falou, se eu não me engano, no 14º dia, vitórias. Só que são vitórias que não ficam ocultas. São vitórias que a gente dá nome para quem nos fez alcançar. Na rede social, a gente vê muito caráter das pessoas na rede social. As pessoas às vezes postam algo e ocultam a fonte. Não sei por quê. Porque talvez se eu mostrar a fonte, a pessoa fique mais em evidência. E a pessoa quer abundância na sua vida. A pessoa fala algo, olhou de outro lugar e não cita a fonte de novo. Porque o que... Então, assim, quantas vezes a gente vai ocultar... Quantas vezes a gente vai ocultar aquele que se sacrificou por nós? Aquele que foi crucificado por nós? Porque a gente tá com medinho de ser julgado. Porque o que vão falar pra mim? Que agora eu virei o quê? A santa do Paoco? A boa samaritana? A crente? Então, às vezes, a gente quer intimidade. A gente quer que tudo se realize. Mas a gente oculta, a gente não honra. E isso eu trago também, que vem na minha memória uma vez. Uma vez o meu pai foi me buscar na escola. Eu era pequena. E ele foi com uma flor na cabeça. Uma flor aqui. E quando ele foi com essa flor na cabeça, eu vi de longe, eu me senti envergonhada, porque o que os meus amigos iriam dizer que meu pai tá indo me buscar com a flor na cabeça? Que loucura é essa? E quando ele acenou que estava lá me esperando na porta do colégio, eu, com vergonha, saí correndo pelo outro lado, passei por ele por trás correndo e fui lá no meio da praça onde não tinha ninguém e esperei ele. Quando ele chegou lá, por que tu correu? E eu, pai, por que tu tá com essa flor na cabeça? Que vergonha. Ele, não, a flor é pra ti. E hoje, eu adulta, vendo aquela cena, quantas vezes mais a gente ocultou o nosso pai, a nossa mãe, nosso filho, nosso irmão, a nossa família, a nossa origem, por vergonha. Quantas vezes mais a gente vai agir como crianças espirituais, com vergonhinha do que o outro vão dizer da onde a gente veio, que a gente estava comendo. Na live, semana passada eu falei, quantas vezes a minha mãe se levantou da mesa, ela ama, a gente comia o que queria, e ela gostava do pirão dela com peixe seco, e ela comia aquele pirão, adora. Por que eu vou ocultar a origem dela açoriana, o modo dela de comer, por vergonha do que o outro vão dizer, do que o outro vão pensar? Então, às vezes, e aconteceu, tá, gente? Várias vezes, com vergonha de pessoas, a gente ocultar e não honrar pai e mãe. E não honrar pai e mãe entra muito nesse mandamento. Às vezes a gente tá numa roda, dançando funk até o chão, falando várias coisas, não vejo problema nenhum. E na mesma roda a gente não tem coragem de falar naquilo que a gente acredita. A gente tá sempre, até tem aqui, ó, que eu anotei, ó, olha só, Pedro fez quando se sentiu ameaçado. O que o Pedro fez? Eu não conheço esse homem. Então, às vezes, a gente, por medo de julgamento,
por medo do que os outros vão pensar que eu estou fazendo, eu não honro o Criador. Independente do nome que seja, gente. Deus, Jeová, Jah, Dio, Alá. E é isso que eu queria trazer para vocês. Como que vai a nossa intimidade com Deus? Se a gente clama, se a gente tem vida dupla com a nossa crença, a gente clama, acredita quando a gente está no perrengue, quando a gente tenta se matar, quando a gente perde o emprego, quando a gente se separa, quando a gente está com dor, quando a gente está com doença, quando a gente foi julgado, condenado e quando a gente está triste, ou a gente realmente começa a honrar e ter intimidade. Porque quando a gente não tem intimidade, a gente não conhece, como é que as pessoas têm a cara de pau de vir na rede social, mandar mensagem pra mim, Blaíra, divulga isso pra mim? Eu olho assim, mas quem é tu? Quem é você que acaba de chegar? Nunca não sei nem que origem, não sei nada, nada. E às vezes a gente faz isso, sabe, gente? Ah, meu Deus, me ajuda. Quantas vezes eu neguei? Tem que parar pra pensar quantas vezes eu tô negando Deus, a oportunidade que eu tenho pra falar e eu não falo. Quem cala consente. Então, assim, ó, quão em comunhão tem que estar, acreditar e ser íntimo a Ele para pedir. E quando eu falo íntimo a Ele para pedir, é honrar as nossas origens. Tem tudo a ver com os nossos sonhos. Quando a gente nega os nossos, a gente se nega. E quando a gente se nega, a gente se anula e a gente quer realizar os nossos sonhos. Então, Blaíra, como eu tendo clientes que têm filhos com síndromes, ou problemas psíquicos, ou várias situações, ou comorbidades, ou deformidades, e as pessoas vêm pra cá e falam, Blaíra, eu não levo, porque o que as pessoas vão falar? Ele baba muito, ou ele tem algumas características, o que vão falar? Esses seres iluminados, os seres diferentes, que a gente acha que são diferentes, que vieram para nos ensinar, às vezes a gente fica negando aquilo. E a gente nega as nossas origens, a gente se anula, a gente não honra a nossa história. E quando a gente não honra a nossa história, a gente não é merecedor daquilo que Deus, Jah, Alá, Jeová, está reservado pra gente. Como que ele vai dar para uma pessoa algo? Dá não, conquistar, como disse a Rogéria, que o pastor falou. Que ninguém dá nada para ninguém, a gente conquista. Como que a gente vai conquistar algo que está reservado para nós se a gente está anulando pai, mãe, filho, Espírito Santo? A gente está anulando todo mundo. Então, assim, gente, ó, quão mais em comunhão a gente tem que estar. Parar com essa infantilidade que eu tô com vergonhinha. Blaíra, como no começo falaram assim, meu Deus, mas tu posta tantas fotos sensuais, ou posta fotos em praia e não sei o quê, e tu vai começar a fazer esse programa? Eu sou filha dele, qual o problema? Eu vou falar dele. Sabe? Então as pessoas pegam desculpinhas para não fazer o que tem que ser feito e para ocultar. As pessoas julgam o tempo todo, mas a gente não tá aqui para falar de mérito nem demérito de ninguém. De ninguém. A gente tá aqui pra gente olhar pra nossa vida e ver qual a coragem que eu tenho e qual o caráter que eu tenho, que eu estou vivendo, qual o caráter que eu me visto realmente, seja na rede social, quando não tem ninguém vendo, para alcançar aquilo que eu quero. Então, assim, ó, o Criador, a essência tá em nós. Então, eu deixo essa reflexão e eu até trouxe isso porque dificilmente eu leio antes de trazer para vocês. E hoje eu li e eu vi que poderia trazer porque tem tudo a ver com o que está escrito aqui, tá? Então, para você que tem um pensamento de realizar um sonho, pensamento de mudar de fase, de aliviar o coração, de diminuir a ansiedade, de fazer as pazes com alguém, de melhorar no relacionamento, de mudar de país, de conseguir emagrecer, de conseguir se sentir melhor, de olhar para si e se amar cada vez mais. Você que tem esse pensamento, agora, veja como vai a sua intimidade com o Criador. Veja se você anda negando, como fez Pedro quando ele se sentiu ameaçado. Eu não conheço esse homem. Eu não conheço esse homem. E aí, a gente quer, né, gente? Nunca me viu na rua, ou sempre me viu na rua, sempre vira a cara pra mim,
E a primeira oportunidade que precisa, manda mensagem. Blaíra, pode... Que intimidade. Estão entendendo? Qual a intimidade que a gente tá com as pessoas, com o Criador, com a divindade, para pedir aquilo que a gente se acha merecedor. Tá? Vamos lá. Pensa no seu desejo, mas seja íntimo a ele. Visualize aquilo que você quer viver. Senhor, tu pode todas as coisas. Tu podes conceder-me a graça que eu tanto almejo. Cria, Senhor, as possibilidades para a realização de meu desejo em nome de Jesus. Cria, Senhor, as possibilidades para a realização de meu desejo em nome de Jesus. É importante lembrar que quando você estiver fazendo sua oração, você está tratando com a maior força existente do universo. A força que criou o próprio universo, Deus, ou aquele nome que você acredita, que é o mesmo poder da criação. Aqui nós não estamos falando de religiosidade, a gente está falando de uma lei universal. Esse programa espiritual não é um programa espiritual religioso. É um programa espiritual universal da lei da criação, da divindade. A força que criou o próprio universo, Deus, vamos se chamar assim hoje. Ele pode criar todos os caminhos para a realização dos seus desejos. É importante lembrar que quando você estiver fazendo sua oração, você está tratando com a maior força existente do universo. A força que criou o próprio universo, Deus. Ele pode criar todos os caminhos para a realização dos seus desejos. Então eu deixo a pergunta aí, como que vai a sua intimidade para aquele que a gente tanto pede? Ah, Blaíra, eu não acredito. Aí eu faço uma ferramenta que eu tenho aqui nos atendimentos de coach. Aí eu faço ferramenta com os clientes, ferramentas individuais, onde tem uma que é auto-feedback. E aí tem uma pergunta que faz a seguinte pergunta. Último dia da sua vida, qual vai ser seu pedido? É uma ferramenta bem extensa e ela faz pensar bastante, ela mexe realmente com as nossas emoções, com a nossa vida, com o que a gente está fazendo hoje. E aí eu pergunto assim, qual vai ser seu último pedido? Qual vai ser seu último pedido? O que você, no último minuto da tua vida, o que tu vai pedir? Ah, eu vou pedir para Deus, Jeová, para Alá, para Jah, eu vou pedir para Ele me livrar de todo o mal. E eu vou pedir para Ele me colocar num bom lugar. E eu vou pedir para Deus me salvar. Ah, é? Que Deus? Aquele que tu negou a vida inteira? Aquele que tu ocultou naquela roda porque tinha gente fumando, bebendo, dançando e você tinha vergonha de falar que acredita em Deus, que acredita nele? Qual é a intimidade no último dia da tua vida? Que tu vai olhar para Ele e vai pedir, me salva? A gente nega muitas coisas por tão pouco. Com medinho de ser julgado, de ser condenado. Vergonha que eu tive do meu pai com a flor na cabeça e outras coisas a mais. Por vergonha do outro. Por vergonha do que eu dizer. Só que a sociedade, ela nos condiciona quando a gente não tem a clareza. Ela nos condiciona realmente ao preconceito, a se esconder, a esconder as nossas origens, a não falar, porque a gente quer ser bem aceito, a gente não quer, a gente não tem coragem muitas vezes de abraçar a nossa história, de abraçar quem somos e sobretudo os nossos sonhos. Por quê? Porque o que vão dizer? Mas quando a gente tem intimidade e quando a gente honra, sobretudo a nossa história, a gente não nega o Criador. A gente não nega. A gente não anula pai e mãe. Ah, mas o meu pai, ele é assim, ele faz essas coisas que eu não gosto. É teu pai.
Não seja mais uma pessoa a tirar pedra. Bote as pedrinhas no chão. Quem sabe seja o momento de tu ir lá e falar, pai, eu quero te dar um abraço, eu te acolho. Como aquele filho, aquela pessoa que tem algum problema, que a gente julga ter problema, né? Porque a gente se julga ser perfeitos, mas as pessoas que têm alguma comorbidade, a gente acha, ele, né, tem problemas. Eu não saio porque as pessoas podem julgar. Seja você a acolher, a honrar. Então, assim, ó, quando a gente fala de intimidade, é realmente, gente, é intimidade. É ser íntimo daquilo que é a nossa realidade. E não negar a nossa vida. E não anular ninguém que faz parte dela. Ah, porque eu não concordo com como ele faz, como ela faz. É a tua história. E vamos começar a olhar para a nossa história e entender que todos nós somos diferentes. E que tá tudo bem. Cada um no seu engatinhar do crescimento espiritual. Ah, mas ele nasceu primeiro, era para estar mais evoluído, será? Então, assim, ó, cada pessoa tem a sua história. E nós temos, sim, que honrar pai e mãe. E, sobretudo, não ocultar aquele que se sacrificou por nós. E, por muito menos, a gente tem vergonha de honrar, né? Então, é isso, gente. Só uma reflexão pro dia de hoje. 17º dia, tá? E amanhã tem mais, quarta-feira. Mega beijo pra vocês, bom dia, até amanhã.